galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, vamos agora tratar de vetores no plano cartesiano, no R2 e também no R3, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa para esse tratamento, de acordo com o que a gente viu na última aula, o que a gente viu na última aula foi que com dois vetores não paralelos, né, a gente consegue determinar quaisquer vetores do plano. E aí, a ideia aqui é o seguinte, a gente falou de base, né, o que eram essas bases? A base era um conjunto de dois vetores que, com eles dois, a gente conseguiria determinar qualquer outro vetor do plano. E essa base, ela poderia mudar dependendo dos dois vetores que eu escolhesse. E aí vem o conceito de base ortonormal. O que seria uma base ortonormal? Uma base ortonormal seria uma base, um conjunto de dois vetores, no caso do R2, tá certo? Seria um conjunto de dois vetores que são perpendiculares e de tamanhos unitários, tá bom? Então uma base ela é dita ortonormal quando esses vetores são perpendiculares, tá certo? Formam um ângulo de 90 graus e são de tamanho 1, tá certo? O tamanho do vetor lá, a medida dele é 1. Então, se eu tiver dois vetores, que normalmente a gente representa por E1 e E2, se esses dois vetores são unitários, e esses dois vetores são perpendiculares, se a gente tem essas duas condições, a gente vai dizer que os dois vetores são ditos ortonormais. Para a gente, dois vetores perpendiculares teriam mais ou menos essa posição, na verdade? Ou seja, são dois vetores não paralelos. A gente viu na última aula que com dois não paralelos é possível determinar qualquer vetor no plano. Agora, eu estou dando uma outra classificação, que é o fato de exigir que eu tenha dois vetores não paralelos, mas que eles sejam perpendiculares e que eles tenham tamanho unitário. Tá certo? A dimensão, o tamanho do vetor é 1. Isso a gente chama de módulo de vetor, só que a gente aprofunda isso um pouco mais à frente. Então, dada essa definição, o que vai interessar para a gente no caso do R2 são os vetores unitários perpendiculares que são representados por IJ, tá certo? São os vetores I e J. E esses vetores têm a seguinte desenho no plano cartesiano. Seria o seguinte, ó. Eu teria nesse cantinho aqui, ó, o meu vetor I, tá certo? Estaria aqui nesse cantinho o meu vetor I. Estaria aqui nesse cantinho aqui, ó, o meu vetor J. Então, aqui o meu vetor J, aqui o meu vetor I. Com esses dois vetores, a gente consegue determinar qualquer vetor aqui do plano cartesiano, tá certo? Eles são perpendiculares e eles têm tamanho 1. E aí, como eles têm tamanho 1, e a gente está aqui já no contexto de plano cartesiano, a gente já pode dizer o seguinte, ó. Quais são as dimensões do meu vetor, quais são as coordenadas do meu vetor I? Quais são as suas componentes? As componentes do vetor I são, se ele tem tamanho unitário, então aqui, ó, vai ficar o número 1, e aqui também vai ficar o número 1. Então, as componentes do meu vetor I, e aí as componentes do vetor, a gente vai dizer aonde o vetor parou, tá certo? Então, o vetor I, ele para exatamente nesse cantinho aqui, e, portanto, suas componentes serão, ó, nesse ponto aqui, ó, as componentes do vetor vai ser o x vale 1 e o y vale 0, não é verdade? Então, as componentes dele aqui, ó, seria 1 e 0. Na mesma lógica, as componentes do vetor j, ó, eu vou dizer a componente dando as coordenadas do ponto aonde o vetor parou. Tá? Então, um vetor que pare nesse cantinho aqui, tá certo? As componentes dele, no caso aqui, seriam 0 e 1. E aí estão os vetores que a gente vai usar para determinar quaisquer outro vetor do plano cartesiano. Perceba que a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Se por acaso eu fizer um vetor nesse cantinho aqui, ó, não é difícil perceber que esse vetor ele vai ser uma combinação entre os vetores I e J, né? Se eu chamar esse vetor de U, tá certo? Ó, eu vou chamar aqui esse vetor de U.
E aí a gente pode traçar a componente do vetor U no eixo X, a componente do vetor U no eixo Y, e aí a gente teria o seguinte desenho. Ó, preste muita atenção agora que a figura vai ficar um pouco sacrificada. Traçando aqui a componente no sentido X, tá? No eixo X, eu poderia imaginar esse vetor aqui agora, que eu estou traçando de laranja, eu teria esse vetor aqui. Esse vetor, observe que ele é um múltiplo do vetor I, tá bom? Eu teria aqui uma componente no eixo Y. Deixa eu só aumentar um pouco esse eixo Y. Eu teria aqui a componente do vetor U no eixo Y, isso aqui se daria um número. A gente pode dizer, por exemplo, vamos imaginar com números mesmo. Esse vetor U, quais seriam as componentes desse vetor U no plano cartesiano? Então, por exemplo, como eu disse que as coordenadas do vetor, as componentes do vetor, são as coordenadas do ponto onde ele parou, então digamos que o ponto onde esse vetor parou aqui seja justamente o x, digamos, tá? Estou inventando aqui agora. Digamos que esse x ele vale 5, tá? E digamos que esse y aqui ele vale 4. Então a gente, como eu fiz com i e com j, a gente vai dizer que o vetor u ele tem coordenadas 5 e 4, isso aqui no plano cartesiano. Agora, o que eu quero fazer vocês pensarem é a ideia de componente, porque ele tem coordenadas 5 e 4, porque a base que eu estou usando é a base i e j, tá certo? É com base nos vetores i e j. E aí, essas componentes 5 e 4 são as componentes que na hora que eu opero com o i e na hora que eu opero com o j, vai aparecer esses números 5 e 4. Lembra que na aula anterior, a gente representou por α1 e α2, que eram os números que multiplicavam esses vetores. Aqui é a mesma coisa. Perceba aqui, esse vetor que está aqui, ó, esse vetor laranja que está aqui, que seria a componente no eixo x, ó, esse vetor laranja aqui, ó, tá? Vou até desenhar aqui, ó, esse vetor aqui, daqui para cá, ele é 5 vezes o i. Porque se o i tem tamanho 1 e esse vetor tem tamanho 5, a gente pode dizer que esse cara aqui, ó, é 5i. Esse vetor é 5i. Esse outro vetor que está aqui nesse cantinho, ó, que eu vou desenhar aqui agora, ó, que seria daqui para cá, ó, esse vetor que está nesse cantinho aqui, esse vetor, ó, ele seria como aqui tem tamanho 1 e esse vetor tem tamanho 4, esse vetor seria 4 vezes o vetor j, tá certo? E aí, como esse cara é 5i e esse cara aqui é 4j, observe que o vetor u, ele é a soma desse vetor com esse vetor, né? Pela regra do paralelogramo. Então, a gente pode dizer, ó, que o vetor u, ele é 5i mais 4j, 4 vezes o vetor i e 4 vezes o vetor j, tá certo? E aí, perceba que eu estou dando as coordenadas 5 e 4 e não é 5 e 4 simplesmente à toa. Esse 5 e 4 tem a ver com as componentes do vetor u na hora que eu represento o vetor u com uma combinação entre o vetor i e j. Então, como a minha base está sendo o vetor i e j, automaticamente as minhas componentes são os números que multiplicam esse i e esse j, tá certo? Que na aula anterior a gente representou por α1 e α2. Se por acaso os meus vetores aqui que eu tivesse usando como base não fosse i e não fosse j, fosse outros vetores, automaticamente u teria outro tipo de componente sendo representado. É importante que a cabeça de vocês entendam essa lógica, que eu coloco como 5 e 4, isso tem a ver com justamente o 5 e 4, com o fato de eu operar o i e o j e esses 5 e 4 aparecerem lá na hora que a gente faz a combinação linear. Essa é a ideia, tá bom? E por isso que o U tem representação 5 e 4, tá bom? 5 e 4. E aí o tempo todo aqui, como a gente está tratando de plano cartesiano, os vetores que a gente desenhar, as componentes desses vetores serão justamente os valores de x e de y no plano cartesiano, tá certo? O ponto onde o vetor parou. Se o vetor parar nesse canto mais para cá, é só para saber as componentes dele, é só saber qual é o x e qual é o y do ponto onde esse vetor parou. Tá bom? Isso aqui é só para representar essa ideia que eu posso escrever o vetor u tanto dessa forma aqui, como dessa forma aqui, tá certo? E essa daqui é a forma que faz você concluir que seria, as componentes dele seria 5 e 4, tá bom? Essa é a ideia. Bem,
Essa representação, essa lógica, ela vale tanto para o R2, tá certo? Que é o plano cartesiano, quanto para o R3, tá certo? A mesma lógica aqui vai valer. Então, se eu desenhar um vetor aqui no R3, como que seriam as componentes dele? Primeira coisa é entender quem é a base no R3. Se uma base é dita ortonormal, quando os vetores são unitários e são perpendiculares entre si, no R3 eu teria uma base que é formada por 3 vetores. A base não necessariamente será formada só por 2 vetores, tá? A base pode ser por 3, por 4, isso aí vai depender de qual espaço você está tratando. No caso aqui do R3, a nossa base é formada, a nossa base aqui no R3, ela é formada pelos vetores I, J e K, tá certo? E onde é que estão esses vetores? Bem, primeira coisa, eu chamo a atenção para como é o desenho do R3, tá certo? Na hora que vocês forem desenhar o R3, o desenho tem que ser sempre nesse formato aqui, ó. O Z seria o que tal parece que fica no lugar do Y, né? O Y parece que vai ficar no lugar do X, e aqui está o eixo X, tá bom? Perceba que é como se eu pegasse esse eixo X e desse uma girada nele, tá certo? Rotacionasse ele. O plano cartesiano, aliás, que a gente já está acostumado, é como se eu girasse ele e aí eu traçasse mais um eixo e aí eu chego nesse plano cartesiano aqui, nesse R3 que aqui está, tá? E aí eu vou ter o mesmo esquema, ó. Eu vou ter o vetor I aqui, ó, nesse cantinho. Vou ter o vetor J aqui nesse cantinho. E vou ter o vetor K aqui nesse cantinho. Todos esses vetores, eles são perpendiculares entre si, como é de se esperar, dada a representação no R3, eles são perpendiculares entre si, formam ângulos de 90 graus aqui, ó. A ideia nesse meu desenho é como se a gente estivesse fazendo essa representação aqui, galera, ó. É como se fosse o canto de uma parede, tá certo? Eu vou ter aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. É essa a ideia que está sendo representada aqui nesse desenho. E aí a base do R3 vai ser formada pelos vetores I, J, K. E aí é sempre bom saber que o vetor I, quais são as coordenadas do vetor I? Ó? O vetor I, quais serão as coordenadas dele? Bem, o vetor I ele vai ter um X valendo 1, tá certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. O vetor I ele vai ter um X valendo 1, um Y valendo 0 e um Z, que agora a gente vai ter uma terceira coordenada, tá? Também valendo 0. Então, as coordenadas do vetor I seria 1, 0 e 0. Quais seriam as coordenadas do vetor J? As coordenadas do vetor J, o vetor J vai ser do mesmo jeito que foi aqui, ó, 0, 1. Aí, como ele não tem Z, tá certo? Não tem aqui a representação do Z para o vetor J. As coordenadas dele será 0, 1 e 0. E aí vem o vetor K, que as coordenadas do vetor K vai ser 0, 0 e 1. E aí vamos entender como é que a gente representa um vetor aqui. Vamos lá? Bem, a ideia vai ser mais ou menos o seguinte. Ó. Imagina que eu coloco aqui um ponto no espaço. Que na hora que a gente faz o desenho, o desenho aqui no plano, né, parece que dá a entender que ele só está fazendo parte dessa face aqui, o Z e o Y. Então tem um ponto no espaço. Como é que eu faço para determinar as coordenadas desse ponto? Eu vou primeiro nesse contexto para depois a gente entender a ideia do vetor, porque as coordenadas do vetor vai ser as coordenadas do ponto onde ele para, como a gente fez aqui no R2. No R3 é a mesma sacada. Então tem um ponto aqui, ó. Onde é que vai estar as coordenadas desse ponto? Então o que eu vou fazer? Eu vou levar primeiro esse ponto aqui, ó, para o plano XY, tá? Então levando ele aqui para o plano XY. Desço ele perpendicularmente, e aí esse ponto ele vai ter uma coordenada no eixo Y e uma coordenada no eixo X. Como é que a gente representa essas coordenadas? A ideia vai ser uma ideia parecida com a ideia do paralelogramo, tá certo? Então eu tenho que tentar imaginar aqui um paralelogramo. Eu digo aqui a ideia é parecida com a ideia do paralelogramo para que o desenho continue formando os ângulos, porque o ângulo de 90 graus, ó, ele está nessa direção. Aqui existe um ângulo de 90 graus, aqui também existe um ângulo de 90 graus, e aí perceba que o ângulo de 90 graus, pelo jeito que a gente faz o desenho, ele está meio que nessa posição. E aí, como a coordenada é sempre perpendicular ao eixo, né, sempre vai estar formando aqui um ângulo de 90 graus, então eu levo o ponto que está no espaço
para o plano XY, tá certo? E aí, ó, faço um movimento parecido com um paralelogramo. Então aqui você vai achar, ó, o Y desse ponto, tá certo? Aqui nesse cantinho, ó, você vai ter o Y desse ponto, e aqui nesse cantinho aqui, ó, você vai ter o X desse ponto. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele tá aqui, ó, tá aqui o Y dele e tá aqui o X dele. E o Z desse ponto, eu já determinei onde é que está o X, onde é que está o Y. O Z desse ponto, a lógica vai ser mais ou menos o seguinte, ó, vai ser, para determinar o Z, você tem que imaginar aqui que esse vetor, ó, ou melhor, o segmento que vai ser perpendicular na hora que chegar ao Z, vai ser esse segmento aqui, ó. Eu faço esse movimento, ó, primeiro levo lá para o plano XY e depois carrego esse movimento paralelo até ele chegar no eixo Z. Então, ó, a coordenada desse ponto seria esse cantinho aqui, ó. Seria a coordenada desse ponto aqui. Aqui estaria o Z desse ponto, tá certo? Então perceba que não é um movimento como a gente está acostumado a fazer, não é um movimento perpendicular o tempo todo. Perdão, não é que não é um movimento perpendicular. Perceba que não é um movimento reto como a gente está acostumado a fazer no contexto do plano cartesiano, tá bom? E aí vamos lá. Quando eu aprendo a dar as coordenadas de um ponto, automaticamente eu também consigo dar as coordenadas de um vetor, tá? Então tá aqui, esse vetor, primeiro eu levo para o plano XY, e aí dou as coordenadas x e y. Dadas as coordenadas x e y, eu pego esse segmento que liga a origem ao ponto no plano XY, tá certo? No plano XY, isso seria a projeção desse ponto. E aí esse segmento aqui vai me dar a localização de onde estaria o valor de Z desse ponto no R3. E aí o vetor estaria mais ou menos aqui, ó. O vetor seria mais ou menos esse segmento aqui, tá? O desenho pode não ter ficado muito perfeito, mas o vetor estaria nesse cantinho aqui. Aqui, digamos, seria o nosso vetor U. E aí, o meu vetor U, ele está sendo uma combinação entre os vetores I, J e K. A mesma lógica que a gente aplicou aqui, que a gente consegue representar aqui, a gente também consegue representar nesse formato aqui, tá bom? No próximo vídeo a gente dá mais detalhes sobre essa ideia aqui. No entanto, só para reforçar que as ideias que a gente usa lá no R3, no R2, que um vetor pode ser representado com base, tomando como referência uma combinação entre I e J, no R3, o mesmo vetor, todos os vetores podem ser representados com base nos vetores I, J e K, tá bom? Então, aqui está só um resumo do que a gente vai ver mais na frente. Daqui a pouco a gente reforça um pouquinho mais essa parte do R3. Vamos lá?